vamos aprender hoje está no primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 33. E o título da nossa história é A Parábola do Fermento. Qual é o título da nossa história? A Parábola do Fermento. E Jesus contou mais uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher, pegando-lhe fogo, colocou em 3 medidas de farinha, até que tudo estivesse levedado. O reino dos céus era semelhante ao quê? Ao fermento. Ao que mesmo? Fermento. E a mulher colocou em quantas medidas de farinha? 3. E Jesus contou-lhe por parábola. Tudo, nada Jesus falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrireis a boca em parábolas e revelarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Por que Jesus contava por parábolas? Para se cumprir o que terá dito pelo profeta. Vocês entenderam porque Jesus falava-lhes por parábolas? Para se cumprir o quê? Pelo profeta, isso mesmo. Então, o fermento, ele é responsável pelo crescimento da massa, do bolo e da massa do pão. Quando vocês comem aquele bolo bem fofinho, bem gostoso, né? Não é gostoso quando ele está bem fofinho? Então, responsável por aquele crescimento é o fermento. E Jesus comparou o reino dos céus ao quê? Ao fermento. Quando o fermento é colocado no bolo, ninguém consegue ver o fermento dentro daquela massa. Mas todas as pessoas que estão ali conseguem ver o resultado que ficou aquele bolo ou aquele pão. Então, qual foi o que foi necessário para aquele crescimento? Foi o fermento. Do mesmo jeito é na nossa vida espiritual. Quando a palavra de Deus, o reino dos céus, é colocado no nosso coração, todas as pessoas que estão ao redor da gente conseguem ver o resultado da palavra de Deus que está na nossa vida. Todas as pessoas que estão ao nosso redor conseguem ver o resultado da palavra de Deus que está na nossa vida, a transformação da nossa vida. E quando o fermento é colocado na massa, ele atinge cada parte da massa. A massa cresce por igual, o bolo cresce por igual, porque o fermento atinge cada parte. Do mesmo jeito é a nossa vida. Quando a palavra de Deus é aplicada na nossa vida, o reino dos céus entra na nossa vida, ele consegue atingir todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida espiritual, a gente vai crescendo, como a gente começa a orar mais, a gente começa mais a ler a Bíblia, a gente começa mais a louvar o Senhor e a nossa vida cresce espiritualmente. Do mesmo em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus atinge o crescimento. João? E também, quando o fermento é colocado no bolo e vai assar o bolo ele fica assado no tempo certo. Ou seja, se o bolo passaria o quê? 40 minutos para ser assado, se a gente disser, eu quero que esse bolo fique assado em 10 minutos, a gente não vai conseguir esse resultado, porque ele só vai ficar assado no tempo certo. Do mesmo jeito, é quando os planos de Deus na nossa vida. Quando a gente quer alguma coisa no nosso tempo, a gente pede, meu Deus, me dê esse presente. A gente quer no nosso tempo, né? A gente quer receber logo. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Então a gente temos que confiar no Senhor, continuar acreditando que tudo vai dar certo no tempo dele. E a gente também não podemos ganhar as pessoas do mundo sendo iguais a elas. Nós temos que ser diferentes.
porque nós temos a palavra de Deus, nós estamos com Deus, nós estamos separados para servir a Ele. Todas as pessoas do mundo, elas têm que ver em nós a diferença de quando a gente estamos servindo ao Senhor. Se a gente devemos ganhar as pessoas do mundo. Silêncio, deixa ele, vão prestar atenção. A gente devemos ganhar as pessoas do mundo por sermos diferentes e não iguais a elas. Gente, vamos prestar atenção. Por sermos diferentes. Se a gente for diferentes, as pessoas do mundo que estão fazendo coisas erradas, elas vão ter sede de ser como a gente e vão desejar o mesmo fermento que está na nossa vida, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Essa aqui é a